Olá pessoas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje nós temos mais uma resenha. Eu quero lembrar a todos que toda vez que eu faço resenha, eu acabo recorrendo ao chat GPT para criar meio que um roteirinho, não com falas, porque eu sempre vou sair das falas para dar uma opinião própria, porque eu sou uma pessoa prolixa, mas exatamente por esse meu probleminha de ser uma pessoa um pouco mais prolixa e acaba saindo do tópico em questão, eu preciso ter os tópicos aqui para poder enxergar e voltar pro assunto. Então eu deixo os tópicos todos aqui no chat GPT e vou só descendo conforme eu termino de falar sobre o tópico em questão. E daí ele monta aqui o roteirinho com a abertura, com alguns pequenos tópicos de contexto, enfim. A resenha de hoje é sobre o livro Orações de Santa Brígida. A versão que eu tenho não é uma versão de editora, eu ganhei ele do Monsenhor José Maria, aqui da minha paróquia, que, como eu disse no outro vídeo, é um dos párocos mais antigos que eu conheço. E ele é praticamente patrimônio oficial de Cambará. Ele é uma pessoa que faz parte da nossa história. Eu acho que é muito difícil um cambaraense nunca, pelo menos, ter ouvido falar do Monsenhor José Maria. Enfim, o livro Orações de Santa Brígida, que eu tenho, é a versão que foi impressa pela gráfica digitalizada. Mas, enfim, ele é uma cópia direta do livro mesmo. É a mesma capa que eu coloquei pra vocês aí, mas quem quiser adquirir esse livro também tem na internet pra vender. Não é um livro grande, é um livro bem pequenininho. E ele traz uns pequenos relatos e também as orações. Bom, ele é uma espécie de coletânea, não foi escrito direto pela Santa Brígida. Conforme eu for fazendo as leituras desse livro, vocês vão perceber que algumas coisas vêm de um lado, outras vêm de outro. Mas sim, tem algumas coisas de Santa Brígida no livro. Mas enfim, vocês vão me perguntar, quem foi Santa Brígida? Vou dar uma contextualização histórica e espiritual dela pra vocês. A Santa Brígida da Suécia foi uma mística do século XIV. E ela recebeu revelações de Nosso Senhor Jesus Cristo que inspiraram essas orações. Ela foi declarada copadroeira da Europa por São João Paulo II. E era uma mulher de profunda fé, foi mãe de 8 filhos, viveu uma vida de intensa oração e penitência. Enfim, pra abreviar pra vocês e deixar isso um pouco menos confuso, Santa Brígida foi uma mulher casada, não uma freira. Pra quem não é católico, é um pouco comum pensar, pelo menos eu pensava assim quando eu não estava vinculada mais pessoalmente à igreja, que geralmente essas santas eram todas freiras, mas não. Você pode ser uma mulher casada e se tornar uma santa normalmente. Ela foi mãe de 8 filhos e ao mesmo tempo ela foi uma grande mística. As suas orações vieram de revelações que ela recebeu diretamente de Nosso Senhor, e o mais belo são as orações voltadas ao amor, à paixão de Cristo. E quando eu digo que é belo, vocês não têm ideia, é muito lindo. Assim, eu já li essas meditações e realmente são orações que são voltadas diretamente à compreensão de todas as dores de Cristo. E é tão bonito, é tão detalhado. Mas enfim, isso vai ficar para as leituras. Não é pra esse vídeo ainda. Mas o que é o livro Orações de Santa Brígida? Já que ele não é de Santa Brígida. Ele é um livro que traz 2 séries de orações reveladas por Jesus a Santa Brígida. Mas ele também traz algumas coisinhas que não são dela. Como é que eu explico isso pra vocês? As que são as orações de Santa Brígida são as 7 orações para serem rezadas durante 12 anos. Sim, 12 anos, vocês ouviram muito bem. E as 15 orações para serem rezadas durante 1 ano. Então isso é meio que um tipo de promessa que você faz. As orações elas meditam sobre os sofrimentos de Cristo durante a sua paixão, como eu já disse pra vocês. E segundo as promessas, quem rezar essas orações com devoção, no caso, receberá graças especiais. E isso muda a forma de viver a fé, porque é um compromisso que você tem. Não encare muito como uma promessa que, oh meu Deus, eu vou rezar e daí os anjos vão pousar sobre a minha porta e me acompanhar e eu vou conseguir. Não. Veja isso como um compromisso entre você e Jesus. E veja isso também como uma forma de você se conectar um pouco mais à sua fé, uma vez que você está meditando diariamente todas essas dores e vivências de Nosso Senhor. Pelo menos eu vejo assim. Essa é uma forma um pouco mais cética de viver essa promessa. Não estou dizendo que eu sou cética ou que eu tenho ceticismo em relação a essa devoção, mas basicamente é bom a gente enxergar algumas coisas com um olhar um pouco mais materialista, de certa forma. Eu sei que a fé não é algo materialista, que você deve ver além disso, mas é um pouco mais confortável enxergar algumas coisas de uma maneira um pouco materialista, no sentido de, se isso é materialista, eu não vou enxergar nada de milagroso ou de mágico nisso, entendeu? Assim você não se apega a esses costumes que muitas pessoas religiosas, minha mãe, qualquer avó que se conheça, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de fé, vai acabar caindo nesses vícios de ver a religião meio que como uma coisa mística, cheia de magias, e a gente não deve estar vendo a religião dessa forma, principalmente quando se trata das devoções que são diretamente relacionadas com Nosso Senhor. Enfim, acho que eu disse um pouco mais do que eu planejei dizer, né? Mas assim, promessas ligadas às orações, tópico 4. Tá, como é que eu explico pra vocês? Como que são as promessas? São 4 promessas principais, conforme a gente for lendo, eu vou mostrando pra vocês, uma por uma. No caso, não vamos ler hoje, eu vou fazer um vídeo pra cada oração. Desculpem, eu preciso criar conteúdo. Mas enfim, as promessas principais são o perdão dos pecados. É claro, vale lembrar que isso não te deixa isento de se confessar habitualmente e de cumprir a sua penitência, né? Porque todas as devoções, elas devem ser seguidas, mas os sacramentos devem ser recebidos simultaneamente. E eu tô falando isso como uma pessoa que tá um pouquinho atrasada nos últimos sacramentos aí, que eu tô num momento bem mais recluso do que antes. Sei lá, eu tô enfrentando dificuldades pra sair de casa, não sei o que tá acontecendo. Mas enfim, assunto meu. Segunda promessa, o alívio no purgatório pra você e seus entes queridos.
Lembrando, para nós católicos, essas devoções como o Santo Rosário, o Terço, peregrinações, promessas cumpridas, e tudo isso, eles trazem meio que. Como é que eu vou explicar para quem não é católico entender? Imagina que a sua vida é um cartão de crédito. Conforme você for pecando e cometendo muitos erros e deixando de receber os sacramentos corretamente, você vai passando o cartão. E são dívidas altas que você só vai pagar no fim da vida. Só que como a fatura tá lá pro fim da vida, enquanto a fatura tá rolando, você ainda pode ganhar um crédito extra pra bater em cima desse débito, entendeu? Então você vai ganhando, conforme você reza o terço, você vai ganhando um crédito extra. Enfim, desculpem, católicos. Essa é uma forma que eu encontrei de explicar. Eu sei que não tá certo e que talvez eu esteja um pouco equivocada, mas é a forma mais fácil que eu achei de explicar. Quem for católico e praticante de outras devoções, e dessas devoções também, e souber explicar um pouquinho melhor que eu, pode comentar aí nos comentários pra dar uma explicadinha pro pessoal. Eu até vou fixar o comentário que explicar aí certinho, pra não enganar ninguém. Mas enfim, mais uma promessa dessa devoção são graças especiais na hora da morte, como ser assistido na hora da morte e na hora de enfrentar os seus problemas diretamente por Nosso Senhor e por Nossa Senhora, e o crescimento no amor e paixão a Cristo, o que é o melhor presente que alguém pode receber, um cristão no caso, pode receber, porque quanto mais você ama Cristo, mais fácil se torna você seguir a Cristo e obedecer às ordens dele. Quando você ama ele, você obedece a lei com mais facilidade, com mais carinho, com mais atenção, fica tudo muito leve. Não vai deixar de ser difícil. É claro, sacrifícios ainda terão de ser feitos, e a gente precisa realmente mudar a nossa vida pra se adequar àquilo que ele quer pra gente, mas isso ajuda muito, dá força moral, dá força espiritual, dá força psicológica, te ampara de uma maneira maravilhosa. Enfim, e como esse livro tocou a minha vida. Faz uns meses, desde que eu ganhei o livro, foi no começo do ano, a gente ainda nem tinha chegado no dia de Ramos. E daí eu fui olhar pra esse livro mesmo com outros olhos depois de um mês, mais ou menos, com ele na minha mão. Não me orgulho disso, eu deveria ter lido antes. Mas daí eu comecei a rezar as 15 orações. Inclusive eu já descumpri essa promessa e preciso urgentemente me confessar a respeito dela. E talvez retomá-la. Eu quero retomar. Só que depois que eu peguei aquela gripe, eu parei. Pensando, tá, eu vou faltar uns dias, daí eu reponho. Eu sei que é uma promessa que eu não deveria pensar em repor. Mas foi acontecendo. Mas, enfim, eu comecei a rezar as 15 orações. Como vocês sabem, eu tenho a péssima mania de quando eu conheço uma devoção nova, eu me jogo de cabeça. E daí eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E daí ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer outro. E daí chega um momento em que a gente não consegue mais fazer nada, porque você quer fazer tudo, como é que vai fazer alguma coisa, né? Mas durante esse período, eu acho que eu rezei por quase um mês as 15 orações, eu percebi uma mudança muito concreta na minha forma de ver o sofrimento. Eu aprendi a unir as minhas dores às de Cristo, e isso me deu muita paz. O que acontece? Essas orações, elas contêm uma meditação muito boa pra gente pensar a respeito de como foram as dores de Cristo, de tudo o que ele sacrificou para que nós estivéssemos aqui livres e com a escolha de seguir a ele e não ser mais escravos do pecado. E pra mim, que fui uma escrava do pecado, mesmo que contra a vontade, no caso, não tantos pecados quanto eu me julgo ter, mas muitos pecados mesmo assim, a gente já nasce no pecado, né? Isso me deu bastante força e me ajudou bastante. É claro, vem as provações do dia a dia e as coisas se tornam difíceis, mas isso me deu muita força nas provações, me deu calma pra lidar com os problemas e uma paciência que eu confesso pra vocês que eu queria ter, mas não tinha. E era como se eu visse o problema e ao mesmo tempo eu conseguia ver a solução. Era uma coisa maravilhosa. E isso tudo por uma meditação tão breve, são só 15 orações. Eu sei que parece muito, mas são 15 Pai Nossos e 15 Ave Marias. Só isso, duas orações curtinhas, rezadas 15 vezes. Não chega nem a ser um mistério do terço direito, no caso. Chega a ser 2 mistérios do terço, mas quase 2, nem 2 direito. Porque um mistério do terço são 10 contas, considerando que são 2 orações. 10 e 10 dá 20, então 2 mistérios. 5 e 5 dá 10. Tá, 3 mistérios do terço, não chega a completar um terço. Mas enfim, pra quem que esse livro é ideal? Ele é pra quem quer crescer na meditação da paixão, como eu já disse, ele medita muito sobre as dores de Cristo e também sobre as dores que Nossa Senhora sofreu. Afinal, vale lembrar que ela estava lá como testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Ela viveu 30 anos cuidando do filho dela e vendo ele ser obediente e admirando como ele era um filho maravilhoso, exemplar, perfeito, como só ele pode ser. E daí, de um dia pro outro, começaram a perseguir o filho dela. Ele não podia mais ir em lugar nenhum, que as pessoas já iam perseguindo, querendo testar ele, querendo ofender ele. E daí, num dia, ela dá de cara com ele, carregando a cruz pra via sacra. E ela permaneceu ali, resiliente, maravilhosa, de pé, embaixo da cruz, vendo o filho dela padecer daquela forma e sabendo que era pro bem maior. E todos esses momentos foram particularmente uma prova pra ela, foram um teste doloroso, e mesmo assim ela conseguiu passar nesse teste. Provavelmente qualquer outra mãe, no lugar dela, não teria passado nesse teste de maneira alguma, mas ela foi resiliente e forte. E é como todos nós devemos ser. É por isso que devemos seguir firmes e nos tornar mais e mais a cada dia uma imitação de Nosso Senhor e também da mãe dele, que nos ensinam tanto sobre resiliência, autossacrifício. Enfim, pra quem mais essa prática pode ser ideal? Pra quem precisa de constância na oração, é um compromisso. A minha tática pra conseguir fazer as orações foi escrever a contagem de meses num caderno, que eu tava deixando do meu lado até na hora de dormir, e eu colocava um despertador no celular. Então, mesmo que eu me esquecesse, o meu celular iria me avisar em algum momento. Isso ajuda muito a ter constância na oração. Você não precisa fazer a promessa dos 12 anos. Eu acho que dá claramente pra você rezar essas orações sem fazer promessa alguma. Mas se for fazer uma promessa, faz a de um ano. Em 12 meses você vai estar completamente modificado.
Ela é também pra quem deseja uma devoção mais profunda e silenciosa, uma vez que ela pode ser lida em silêncio. Sim, eu sei que eu poderia ter feito isso em silêncio ao invés de simplesmente parar, mas enfim, faço o que eu faço, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E de qualquer forma, eu ainda tô no caminho pra conseguir domar a velha mulher. Mas enfim, você pode meditar ela de fato, só lendo as passagens, recitando mentalmente e pensando sobre aquelas passagens e como faz sentido isso pra nossa vida. E também pra quem está enfrentando provações e quer unir-se ao Cristo crucificado. Lembrando que pra quem tá passando por momentos muito difíceis e de provação, é muito bom você entregar suas dores a Cristo e unir elas à dor que ele sentiu durante o sacrifício da cruz. Isso é muito bom e isso ajuda a gente a expandir a nossa fé, assim como também traz indulgências para todo mundo. E eu acho que esse livro é bom pra todo mundo, na verdade. Mas principalmente pra esses 4 arquétipos. E uma dica prática, como que usa esse livro? Primeira coisa, escolhe um horário fixo, de preferência um horário em que você costuma ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paz. Ou então, se você vive numa casa muito movimentada, acorda mais cedinho, num horário que não esteja tanta gente acordado. Ou mais tarde, num horário que as pessoas já foram se deitar. Ou então num momento em que você simplesmente dá aquela pausa pra descansar. Uma meditação durante esse horário de pausa é maravilhoso. Reza com calma e com muita reverência. Lembrando que essa oração você tá fazendo direto pra Cristo, então tenha sempre respeito. Tenha sempre muita calma. Digere as palavras, saboreia, tenta compreender aquilo que você está falando. Eu recomendo fortemente ter um caderno de anotações espirituais. Isso é uma recomendação que eu faço para qualquer um, não só para quem está lendo esse livro, mas, sei lá, para qualquer pessoa que queira expandir a sua fé um pouco mais, que queira se fortalecer. E ele pode ser feito sozinho ou em família, para você aí que tem uma família um pouco mais unida na fé, que está enfrentando aquele momento difícil. Tenta unir a sua família nesse momento de oração, cada um lê uma passagem. Isso, inclusive, torna a oração até mais rápida e mais saborosa de ser feita, no momento em que um está recitando, o outro está ali descansando a voz, tomando um fôlego. Enfim, eu sobraram aqui 2 tópicos, que é o 8 e o 9 do meu roteiro, que são o encerramento e convite. Então, como o ChatGPT deixou aqui um convite que eu geralmente não faço, mas como ele tá me lembrando de fazer, se você sentiu no seu coração o desejo de começar essa devoção, eu te convido, dê um passo de fé, e você não vai se arrepender. Se você já conhece as orações de Santa Brígida, comenta aqui embaixo o que essa prática espiritual trouxe pra sua vida, e vamos crescer juntos nesse caminho de oração. Lembre-se de se inscrever neste canal, de ativar o sininho, de dar o seu like, e se possível, compartilhar o meu conteúdo, isso ajuda muito nesse comecinho. E o tópico 9 são os extras, se eu quiser adicionar. Como eu não tenho câmera, não tenho como mostrar o livro em mãos. Mas eu tenho essa capa, que tá na tela pra vocês. Inclusive, eu consegui essa capa na internet, facinho, de um anúncio do próprio livro, então tem como comprar pela internet. Ler o trecho de uma das orações. Pois bem, eu vou ler pra vocês um trecho que eu gosto muito das orações, que é a 4ª oração das 15 orações em memória à paixão de Cristo, que é a prece de Jesus pelos algozes que o crucificaram, que inicia-se rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria, e daí a seguinte oração. Ó Jesus, médico celeste que fostes elevado na cruz, a fim de curar as nossas chagas por meio das vossas, lembrai-vos do abatimento em que vos encontrastes e das contusões que vos infligiram em vossos sagrados membros, dos quais nenhum permaneceu em seu lugar, de tal modo que dor alguma poderia ser comparada à vossa. Da planta dos pés até o alto da cabeça, nenhuma parte do vosso corpo esteve isenta de tormentos. E entretanto, esquecido dos vossos sofrimentos, não vos cansastes de suplicar a vosso Pai, pelos inimigos que vos cercavam, dizendo-lhe, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Por esta grande misericórdia, e em memória dessa dor, fazei com que a lembrança de vossa paixão, tão impregnada de amargura, opere em mim uma perfeita contrição, e a remissão de todos os meus pecados, assim seja. Pra quem não sabe o que é contrição, porque surpreendentemente até uns certos meses atrás eu não sabia, contrição é arrependimento. É a mesma coisa entre um e outro. No caso, a contrição em si é o ato de você se arrepender verdadeiramente, no caso da perfeita contrição. Então você se arrepende e aquele pedido de desculpas, aquele pedido pra ser perdoado por Deus, é verdadeiro. E indicaram onde encontrar o livro. Bom, eu não comprei o livro, eu ganhei do Padre Zé Maria. Eu vou pesquisar aqui pra vocês, pra falar com certeza, ao invés de simplesmente, você talvez consiga encontrar. Desculpem, a dedada no meio de suas orelhas. Tem um livro pequeno, que é As 15 Orações de Santa Brígida ao Salvador Sofrendo, que é R$22,25 na Shopee. Tem esse livro, que a capa tá no vídeo, também na Shopee, livro Orações de Santa Brígida, coleção Louvai ao Senhor, que é exatamente essa capa. Provavelmente já dá pra encontrar. E daí aqui tem as descrições. Orações reveladas por Jesus a Santa Brígida, as 15 orações em honra das chagas de Nosso Senhor, os 7 Pai Nosso em honra do precioso sangue de Nosso Senhor, a devoção das 7 dores de Nossa Senhora. E tem mais algumas orações também. Pelo menos esse livro que eu tenho. Eu imagino que aqui tenha também. Mas enfim, eu vou deixar o link desse livreto pra vocês no... Eu vou deixar o link desse livreto pra vocês na descrição desse vídeo. E pra garantir, também vou deixar o link na descrição dos próximos vídeos que eu vou fazer lendo esse livro. Beleza?
Já temos 29 minutos, eu não sei como é que eu vou transformar isso em 15, talvez eu tenha que cortar pela metade, no caso, fazer em duas partes. Mas enfim, muito obrigada a você que chegou até aqui, até a próxima e tchau!